Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação, comédia e ficção científica chamado Super Lopes. Alerta de spoilers a seguir. Em uma galáxia distante, o planeta Chiton vive sob a ditadura do malvado almirante Scorba. Uma noite, o renomado cientista Jen e sua esposa têm um bebê que ele vem criando há meses, fazendo dele uma arma para salvar seu planeta. Entretanto, Scorba descobriu sobre isso e agora se aproxima rapidamente do laboratório. Como esconder o bebê só atrasaria sua captura, Jen aceita que não tem outra escolha e o coloca em uma pequena nave espacial que envia para os Estados Unidos na Terra. Depois que o bebê desaparece, Scorba chega com sua filha Agatha, que lê a mente de Jen e descobre o que ele fez com o bebê. Scorba então lhe dá uma missão. Ela deve pegar outra nave espacial e seguir o bebê para capturá-lo. Agatha faz como ordenado, mas quando eles estão prestes a chegar à Terra, a nave do bebê bate contra um satélite, fazendo com que ele mude a sua trajetória. Enquanto Agatha continua a viagem para os Estados Unidos, o bebê pousa no interior da Espanha. Um humilde casal encontra o bebê e decide adotá-lo, mesmo que achem seu bigode um pouco estranho. Eles o chamam de Juan Lopes e o levam para casa junto com a espaçonave, que eles escondem na garagem. Quando começam a viver com Juan, eles percebem rapidamente que este menino tem habilidades extraordinárias. Ele tem super força, super velocidade, visão a raio-x e um sopro congelante. Além disso, seu bigode sempre volta mesmo depois que eles os raspam. Infelizmente, sempre que ele mostra essas habilidades, as pessoas o consideram um estranho, e em seu aniversário de 10 anos, ele não fez um único amigo. Seus pais lhe dizem que ele teria sido apreciado e respeitado em outros países, mas na Espanha, para se encaixar, ele precisa ser medíocre. 20 anos se passaram após seu 10º aniversário. Juan agora vive sozinho na cidade grande e mantém seus poderes escondidos. Uma manhã, seu melhor amigo e supervisor Jaime Gonzalez o acorda pelo telefone, exigindo saber por que ele ainda não está no trabalho. Juan finge que já está no escritório e usa sua super velocidade para lavar, trocar de roupa e correr para o escritório, aparecendo em sua mesa antes que Jaime possa descobrir a sua mentira. Fofocando, Jaime diz a Juan que contratou uma nova funcionária com a qual sentiu que teve algumas faíscas durante as 8 entrevistas para as quais ele a chamou, acreditando erroneamente que entrevistas podem ser iguais a encontros. Quando ele menciona que quer lhe dar uma festa de boas-vindas, coisa que o escritório nunca faz para novos funcionários, Juan se recusa a participar e deixa sua mesa para tomar o café da manhã. Quando alguém toca a campainha, ele usa sua visão raio-x para descobrir que a nova funcionária é Luísa Lanas, uma velha amiga de Juan da universidade. Ele vai abrir a porta para ela, feliz em saber que ela ainda se lembra dele, e acaba convidando para a pequena festa de boas-vindas que ele de repente mudou de ideia. Após o término do horário de trabalho, eles fazem a pequena festa, que acaba contando apenas com a presença de Juan, Luísa, Jaime e 2 zeladores que Jaime forçou a ficar. Quando Luísa pede licença para ir ao banheiro, Juan usa sua super audição para ouvir a conversa que ela está tendo ao telefone com um amigo, mencionando como ela se assustou com a maneira como Jaime continua se aproximando dela, mas ela está feliz por Juan estar lá também. Isso inspira Juan a não sair da festa quando Jaime lhe pede com a intenção de ficar sozinho com ela, mas quando Juan tira um momento para ir à cozinha e usar seu hálito gelado na água da torneira para fazer gelo para suas bebidas, Luísa vai embora. Não desistindo ainda, Juan usa sua super velocidade e encontra Luísa na estação de metrô, onde eles concordam em comer uma pizza juntos. No restaurante, eles estão tendo uma boa conversa quando um grupo de adolescentes chega e começa a fazer muito barulho enquanto jogam bilhar. Luísa os confronta e os atinge com sua bolsa quando eles a insultam, mas os adolescentes só riem deles e até fazem Juan cair. Isso frustra Juan, mas ele não faz nada para proteger sua identidade. Momentos depois, enquanto espera o metrô para ir para casa, ele pensa no que seu pai lhe ensinou e se pergunta se realmente vale a pena ficar escondido quando de repente o trem do metrô passa completamente fora de controle. Depois de ver uma placa com um anúncio dizendo que hoje é o dia perfeito para dar o primeiro passo, Juan pula nos trilhos e usa sua super velocidade para chegar à próxima estação antes do trem. Entretanto, quando ele tenta pará-lo, sua força não é suficiente e o trem simplesmente o arrasta com ele. Juan usa novamente sua super velocidade para chegar à estação final e cria uma barreira com a mangueira de incêndio de emergência, conseguindo empurrar o trem de volta para evitar que um acidente
seguinte aconteça. Depois que o perigo acaba, todos na estação olham para Juan, que rouba um boné de um passageiro aleatório para cobrir seu rosto enquanto sai correndo. No dia seguinte, a notícia de um homem parando um trem do metrô chega aos jornais espanhóis, mas ela também chega a Agatha Miller, agora adulta, que ainda está nos Estados Unidos trabalhando como CEO da Cheat, a maior empresa eletrônica do mundo. Ela nunca deixou de procurar por Juan, e agora que finalmente tem uma pista, ela e seu exército de clones robôs voarão para a Espanha para encontrá-lo. Enquanto isso, no escritório, os funcionários também estão discutindo a história do metrô, exceto Luísa. Depois de comentar sobre o fato de Jaime continuar mostrando comportamento assustador, como o fato de ele já ter impresso 500 cartões de visita com seu nome, ela comenta sobre o fato de que acha que um super-herói espanhol seria muito patético, porque os super-heróis deveriam ser americanos, ingleses ou japoneses, talvez até alemães, mas nunca espanhóis. Depois que eles concordam em sair para jantar juntos novamente, a conversa é interrompida por Jaime, que está com ciúmes e comenta sobre o fato de que a famosa Agatha está vindo para a Espanha para conhecer o misterioso herói do metrô. Isso faz com que Luísa tenha ainda mais certeza de que tudo isso é apenas uma estratégia publicitária. Ansiosa para voltar ao seu planeta natal, Agatha liga para seu pai para dizer que encontrou o filho de Jan e que sua tecnologia está em todas as casas do mundo controlando tudo. Scorba, entretanto, desdenha dela por ter demorado décadas para fazer qualquer tipo de progresso e lhe diz que só vai acreditar quando ver com seus próprios olhos. Enquanto isso, Juan está em um ônibus a caminho do encontro com Luísa quando de repente uma dor de cabeça terrível começa a surgir em sua cabeça com o som de um arremesso. É Agatha falando diretamente na sua mente, pedindo que venha encontrá-lo no edifício Cheat. Curioso o suficiente para querer saber o que está acontecendo, Juan vai ao referido prédio, onde é convidado a ir ao escritório da CEO para jantar com Agatha. Ela diz a Juan que ele é um alienígena como ela e que ela poderia levá-lo para casa para o povo deles, que não o julgarão por suas habilidades. Juan não acredita nela e tenta sair. Então Agatha, após ler a sua mente e descobrir sobre o seu afeto por Luísa, envia seu exército de clones robôs para detê-lo. Juan não é um lutador treinado, mas graças aos seus superpoderes, ele não precisa se esforçar para derrotar os robôs que não são páreo para ele. Mas há muitos deles, e eles nunca param de chegar. Então quando os robôs o empurram para o chão e formam uma pilha em cima dele, Juan sai debaixo deles e pega o elevador para finalmente fugir. Agatha não desiste, e quando descobre que ele esqueceu o casaco, olha para dentro dos bolsos dele e encontra o cartão de visita de Luísa, lhe dando as informações necessárias para o seu próximo plano. Como a tecnologia Cheat está em toda parte, é fácil para ela obter o controle do robô de limpeza que eles têm no escritório de Juan, e ela usa para tirar uma amostra de DNA do copo de Luísa. Então o robô se conecta a um computador para lhe enviar essa informação, e os ruídos chamam a atenção de Jaime, que está trabalhando até tarde. Quando ele vê as informações sendo transferidas na tela do computador, ele tenta pegar o pequeno robô, mas acaba levando um choque. Então o robô começa a persegui-lo pelo escritório, revelando que tem escondido pernas de aranha. Então Jaime pega um cabideiro. Depois de pedir ajuda aos porteiros, os três começam a esmagar o robô até que ele pare de funcionar. Mas infelizmente é tarde demais. As informações de DNA já terminaram de ser transferidas. Jaime tenta ligar para Luísa para avisá-la, mas ela não atende o telefone. A outra pessoa que está tentando entrar em contato com Luísa é Juan, que aparece em sua casa e a encontra chegando do bar totalmente bêbada. Ela tenta pedir desculpas. Ele diz que teve uma noite louca, mas ela fica brava quando ele não consegue revelar o porquê e tenta fazer com que ele passe a noite com ela. Juan se recusa, explicando que não pode se aproveitar de uma mulher bêbada. Mas quando Luísa chama de covarde, ele pelo menos lhe dá um beijão antes de sair. O beijo é visto por Jaime, que tinha vindo com o robô para avisar Luísa, e agora se sente traído por Juan. Nesse momento, Agatha chega em sua van, e após ler a mente de Jaime, ela vê que ele também está apaixonada por Luísa, e também pode usá-lo como parte de seu plano. Vendo que esta mulher é a fraqueza tanto de Juan como de Jaime, ela faz dela um clone robô, e promete a Jaime que ele pode ter a verdadeira Luísa se ele aceitar ajudá-la. No dia seguinte, Juan chega à casa de seus pais e exige saber a verdade. No início, eles tentam mudar de assunto, mas Juan insiste e eles acabam cedendo, confessando que sim, ele é de fato um alienígena, e até lhe mostram a nave espacial que mantiveram escondida durante todo esse tempo. Quando Juan aperta um botão, um holograma de Jan aparece e começa a explicar tudo, terminando com a nota importante: espera-se que Juan volte e salve Chthon de Scorba.
fala: Juan não tem interesse em ser herói de ninguém. Não importa o quanto sua mãe lhe diga que ele é a única esperança do planeta. Com o lençol de bebê que ela encontra dentro da nave espacial, ela faz uma roupa de super-herói para Juan, que inclui uma capa. Os super-heróis normalmente usam capas para voar, mas Juan não tem certeza se pode fazer isso. Então ele vai até o telhado da casa e tenta voar, só que imediatamente cai no chão. Pensando que isso tem sido uma perda de tempo, Juan vai dar uma volta e na estrada ele se depara com 3 adolescentes que debocham dele por causa das suas roupas. Quando um dos meninos lhe mostra o dedo do meio, Juan responde com o sinal dos chifres, o que o leva a começar a levitar. Quando os adolescentes fogem com medo, Juan faz o mesmo gesto com a sua outra mão, e isso finalmente lhe permite voar alto e rápido no céu. Mas ele ainda não consegue controlar seu movimento, então primeiro ele cai no mar de Mallorca, e sua segunda tentativa o faz cair na Vizcaya. É na terceira tentativa que ele finalmente consegue se controlar e volta para casa, embora não consiga evitar entrar pela janela. Depois que sua mãe o ajuda a esconder a fantasia debaixo de suas roupas, o robô Luísa chega para vê-lo. Juan acha que ela está agindo um pouco estranho, mas ainda não suspeita de nada, então ele a leva para o seu quarto para falar em particular. Ele conta tudo o que aconteceu com ele e Julia, e está sendo controlada por Agatha, então ela tenta convencê-lo a voltar ao seu planeta e ajudar seu povo. Mas Juan ainda está pensando no beijo que eles compartilharam ontem à noite e não quer deixá-la. Então Jaime, que está trabalhando com Agatha, assume o controle do clone e faz com que Luísa diga a Juan que o beijo foi horrível e se atirar a ela havia sido um ato de traição com Jaime. Isso dá a Juan algo em que pensar, e ele admite que ela tem razão, pois Jaime tem sido o único amigo que ele já teve e se preocupa com ele, então ele deveria ter mais consideração. Isso toca Jaime profundamente, fazendo com que ele chore e não queira mais fazer parte do plano. Então Agatha passa para o plano B. O robô Luísa beija Juan e depois o esmurra antes de agarrá-lo e jogá-lo através da parede na sala de estar. Ao descer também, Juan se esforça para tirar suas roupas e entrar no combate físico com Luísa. A luta a princípio parece ser bem equilibrada, mas quando a mãe de Juan distrai Luísa, Juan aproveita a chance e arranca a cabeça dela com um pernil. Visto que seu plano falhou, Agatha tenta usar Jaime para atrair a verdadeira Luísa, mas Jaime não quer mais ajudá-la. Depois de ler a sua mente e descobrir que ele se chama Juan, Agatha captura Jaime e começa a pensar em seu próximo passo. Enquanto isso, Juan liga para Luísa e descobre que ela está em Barcelona, então ele voa lá para encontrá-la. Ele tenta explicar tudo para ela, mas ela não acredita nele, então ele começa a tirar suas roupas ele mesmo no meio do parque para lhe dar uma demonstração. Quando ele está prestes a voar acima do arco, no entanto, ele é parado por um grupo de homens vestidos como super-heróis de desenho animado, que lhe dizem que para trabalhar naquela área, ele precisa da permissão do chefe deles. Nesse momento, uma Vanchite chega e sequestra Luísa, mas Juan não pode ir atrás dela, porque os falsos super-heróis continuam se metendo em seu caminho. Enquanto os homens tentam espancá-lo, Juan escuta outra mensagem de Agatha em sua mente, dizendo que ela está com Luísa e que ele sabe onde encontrá-la. Enquanto se movimenta com dor, Juan se esquiva de alguns golpes e os artistas da rua acabam lutando um contra o outro, então ele aproveita a chance para voar longe e ir para os escritórios da Chit. Lá, ele encontra Luísa e Jaime algemados em uma parede. Eles tentam avisá-lo para não sair do elevador, porque é uma armadilha. Mas como eles estão gritando ao mesmo tempo, Juan não consegue entendê-los. Quando ele tenta ajudar seus amigos, um conjunto de alto-falantes gigantes nas paredes começa a produzir um som extremamente agudo, que fere seus super-ouvidos, torturando-o com uma dor terrível. Pensando em como essas cenas costumam ser nos filmes de super-heróis, Jaime diz a Luísa para fazer um discurso sobre o quanto ela gosta dele e acredita nele, mas isso não funciona. Jaime insulta Juan por ser um super-herói patético e por um segundo Juan parece se preocupar. Isso indica que ele é o oposto das histórias clássicas de super-heróis e reage melhor aos insultos porque quer provar que todos estão errados. Então quando Luísa percebe isso, ela começa a insultar todos os aspectos dele e logo Jaime se junta a ela. Graças ao apoio distorcido deles, Juan consegue ganhar alguma força e destruir um muro com sua visão a laser. Então ele quebra as algemas e leva os dois voando com ele para se esconder na casa de seus pais. Agatha não viu isso nas câmeras de segurança porque no momento Scorbo acaba de chegar à Terra. Ele não mostra interesse em ter um reencontro emocional com a sua filha. Após tanto tempo, ele só quer ver Juan. Quando Agatha o leva para a câmara principal, eles descobrem que Juan
escapou. Scorba começa a berrar e repreender Agatha, dizendo que ele nunca pensou que ela pudesse pegar Juan, chamando-a de inútil, vergonha da família e desejando que ela não fosse a sua filha. Cansada de lidar com sua toxicidade, Agatha desconecta seu tanque de oxigênio, matando-o efetivamente. Ela lê sua mente antes que ele desmaie de vez e vê que ele finalmente se orgulha dela por este ato de maldade, antes que ela assuma seu trono e se prepare para um novo plano. Na casa de Lopes, Juan diz a Luísa que não quer ser um super-herói e tenta queimar sua roupa, mas ela é de um tecido à prova de fogo. Naquele momento, Agatha chega na nave espacial de seu pai e desce usando o trono flutuante, que ela transforma em robô e depois diz a Juan que vai destruir a Terra. Juan se apressa para vestir sua roupa de super-herói, o que se revela difícil porque está bem quente no momento. Seu atraso dá a Agatha tempo para se aproximar e apontar seu robô para ele, mas ela se distrai subitamente com o pai de Juan disparando sua espingarda contra ela. Agatha usa o braço especial do robô para tentar sugar o homem e Juan tenta impedi-lo, mas seu aperto na mão do seu pai não é forte o suficiente para impedir que o robô o sugue. Então Agatha bate em Juan algumas vezes antes de jogá-lo para fora com tanta força que ele cai no meio de um jogo do Barcelona. Os 3 adolescentes de antes aparecem e começam a gravar tudo. Juan volta com a rede do Barcelona e a joga no robô com um objetivo horrível, mas a rede cai em cima da sua mãe. Agatha aspira a mulher também antes de dar um soco em Juan para colocá-lo no chão e pisar nele repetidamente. Quando ela atira a serra elétrica para finalmente matá-lo, Jaime aparece na frente dela para distraí-la, o que faz parte de um plano de Luísa. Como Agatha vai atrás dele e o suga também, Luísa sai da garagem dirigindo a caminhonete de Lopes. São seus gritos de ajuda que acordam Juan desta vez, e ela pede que ele faça o mesmo truque que os adolescentes da pizzaria haviam feito com ele. Ela estaciona a caminhonete em frente à piscina antes de fugir, e Juan dá um soco no robô até que ele esteja no lugar certo. Depois de dizer a Agatha que seu nome é Super Lopes, ele usa seu hálito de congelamento no robô antes de empurrá-lo, fazendo tropeçar na caminhonete e cair na água, o que o danifica para sempre. Os pais de Juan e Jaime saem da piscina molhados, mas seguros, assim como Agatha. A mãe de Juan o lembra que seu planeta ainda está esperando a sua ajuda, e Juan lhe diz para não se preocupar porque ele tem um plano. Dias depois, a nave espacial Scorba retorna a Chiton, levando Agatha e o falso super-herói do parque, que todos acreditam ser Juan, e o nomeiam como o novo líder do planeta. De volta à Terra, Juan se tornou um verdadeiro super-herói, mas a imprensa e o público, em geral, não gostam muito dele. Ele e Luísa começam a namorar, embora Luísa esteja muito frustrada com Juan por chegar sempre atrasada por causa de todos os seus atos de heroísmo. Durante um de seus muitos encontros em um restaurante, o garçom lhe diz que alguém já pagou a conta e aponta para um homem misterioso no bar, que desaparece depois de ligar para Juan Super Lopes e dizer que ele lhe deve uma, deixando apenas uma chupeta para trás. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.